Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa aula de hoje de ensino religioso. A aula de ensino religioso, conteúdo para o sétimo ano, vamos estudar a origem da vida para as tradições religiosas e também para a ciência, a segunda parte, né? Nessa aula de hoje, vamos estudar aí as principais teorias da origem do universo e do homem, o criacionismo, a teoria do Big Bang e também a teoria da evolução. Vou compartilhar com vocês, então, a nossa aula, né? Quero compartilhar a nossa aula com vocês sobre a origem da vida. E hoje nós vamos estudar as principais teorias, a teoria do criacionismo, do Big Bang e também a teoria da evolução. Ok? Então, nesta aula, como eu já disse para vocês, a origem do universo e do homem através do criacionismo bíblico, a teoria do Big Bang e também a teoria científica da evolução. A origem da vida para as tradições religiosas e também para a ciência. Seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento. Gostaria muito que você deixasse os seus comentários, né? Através do Google Meet ou através das redes sociais, para saber qual é a sua opinião, né, sobre a origem da vida. O objetivo da aula de hoje é demonstrar como as três teorias mais conhecidas sobre a origem do mundo e do homem prevaleceram para a cultura ocidental, bem como as suas principais semelhanças e diferenças com relação à interpretação da natureza do mundo e também da natureza humana. O objetivo da aula de hoje. Só lembrando que essa já é a minha 10ª aula do dia. 10ª aula do dia. Ou seja, há 10 horas ininterruptos, nós estamos aqui com as nossas aulas, né? Aí vai chegando no final do dia, já são 16h40, há 10 horas ministrando aula, né? A garganta já está ficando cansada, né? Então, se houver alguma falha da garganta aí, está explicado, né? A origem da vida. Apesar de várias teorias da ciência explicarem a origem da vida e também de inúmeras afirmações dadas pelas tradições religiosas, místicas e espirituais sobre o tema, a origem da vida continua sendo um grande mistério que intriga a mente dos cientistas, filósofos, religiosos e também dos espiritualistas. Somos seres viventes, portanto, fazemos parte integrante da totalidade da vida existente na Terra. Algumas tradições espirituais asseguram que somos parte da grande vida que se espalha numa dimensão cósmica da existência além do nosso planeta. A vida, essa forma misteriosa, é que torna a nossa casa planetária um lugar especial no universo. Ela renova clinicamente a natureza, revelando-se sua beleza e também a sua perfeição. Todos nós, seres humanos, devemos ter consciência e sermos responsáveis pela preservação e defesa da vida, porque dela nós fazemos parte, né? A teoria do criacionismo, a origem do mundo e a origem do homem, segundo a teoria do criacionismo. A origem do homem e do mundo são duas questões que ocupam a mente do homem nas mais diversas culturas e tempos históricos. Afinal de contas, a nossa existência e das coisas que nos rodeiam se deram de que maneira? Eu gostaria que você compartilhasse comigo qual é a sua opinião sobre isso. Você deixasse lá nos comentários da nossa teleaula qual é a sua opinião. Afinal de contas, a nossa existência e das coisas que nos rodeiam se deram de que maneira? Conceitualmente, o criacionismo é uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir a constituição das coisas à ação de um sujeito criador. Sem dúvida, essa teoria ganhou espaço em diferentes culturas espalhadas pelo mundo e apareceu muito antes que o discurso científico viesse tratar aí dessa questão.
uma das mais conhecidas narrativas criacionistas do mundo ocidental, ela foi instituída pelas religiões judaico-cristã. O chamado criacionismo bíblico, contido no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, relata que Deus, com sua palavra, teria feito a terra em 7 dias. No primeiro dia, construiu o universo e a terra. No segundo e no terceiro dia, estabeleceu os céus, as terras e os mares do mundo. No quarto e no quinto dia, apareceram então os primeiros seres vivos, plantas, pequenos organismos, e também a separação do dia e da noite. E no sexto dia, surgem os demais animais e também surge o homem no sexto dia. Tá? E no sétimo dia, Deus descansou. Qual é a origem do homem para o criacionismo? Qual é a origem do homem para o criacionismo, gente? Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e a terra, também feito a partir do barro. O homem ganhou vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações e algumas chegam a ter pontos de explicação que são bastante semelhantes a esse que eu estou passando para vocês. Você sabe qual é o significado da palavra homem? O que significa homem? Quando eu estou falando de homem, eu estou tratando do homem e da mulher. Qual é o sentido da palavra homem? Vem de humus, que significa terra fértil. Para formar o corpo do homem, Deus utilizou de matéria existente. Deus tomou o pó da terra e com ele modelou o ser que se chamou homem. Homem vem de humus, que significa terra fértil. O homem foi feito do pó da terra, sendo, portanto, da terra. A palavra Adão significa homem da terra. Seu corpo consiste dos elementos da terra. Segundo as autoridades científicas, né? Segundo aqui as autoridades científicas, são encontrados muitos elementos químicos no corpo humano. Vou destacar para você aqui, ó, elementos químicos no corpo humano. Enxofre 0,2%, magnésio 0,1%, ferro 0,05%, oxigênio 66%, carbono 17,5%, hidrogênio 10,2%, cálcio 1,6%, fósforo 0,9%, potássio 0,4%, sódio 0,3% e o cloro 0,3%, são os elementos químicos encontrados no corpo humano. Mais ainda, existem outros elementos que, apesar de importantes, aparecem em quantidades muito reduzidas. É o caso do manganês, do cobalto, do iodo, do flúor, do alumínio, do níquel, do bromo, do zinco, do silício, entre outros. Todos esses elementos são contidos também na Terra. O Jardim do Éden, já ouviram falar no Jardim do Éden? O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente o fruto de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vendo que não havia nenhum animal que o correspondesse, Deus fez o homem cair em um profundo sono e, enquanto dormia, tirou-lhe uma de suas costelas. E depois fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, fez uma mulher e a levou até ele. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem.
ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Segundo a ciência, como teria surgido o homem? Qual é a origem do homem segundo a ciência? Aqui nós vimos a origem do homem segundo o criacionismo, né? Segundo o criacionismo. E agora nós vamos ver a origem do homem segundo a ciência. Há muito tempo, o homem questiona a origem do universo e também do planeta Terra. Atualmente temos duas vertentes que tentam explicar a origem. O criacionismo, que é a explicação religiosa, e também a teoria científica, que é a teoria do Big Bang, desenvolvida a partir do século XX, para explicar a origem da vida na Terra, a teoria científica. Ok? Aqui, o que seria o Big Bang nessa imagem. Bom, o último século marcou a humanidade em razão da ampliação do conhecimento e da informação, sem contar as inúmeras inovações tecnológicas que aconteceram nesse período. Muitas teorias, pessoal, e também hipóteses puderam ser comprovadas com o auxílio de tecnologia e também de intercâmbio científico. Já no campo astronômico, surgiram importantes instrumentos e também equipamentos, como os telescópios de alta precisão, que contribuíram diretamente no desvendar dos mistérios e enigmas que esse complexo universo ele esconde. Quanto à origem do universo, são muitas teorias que buscam a sua criação. É por isso que eu digo para você, compartilha comigo o seu conhecimento, deixando aí o seu comentário. Qual é a origem do universo, segundo aquilo que você acredita? Tá? A mais aceita pela classe científica e acadêmica é o Big Bang. A teoria do Big Bang foi divulgada no início do século XX por George Henry Edward Lemaitre. Tá? George Henry Edward Lemaitre, um padre católico, astrônomo, cosmólogo e físico belga, ou seja, da Bélgica. Junto com a equipe científica, acreditavam que a formação do universo se deu a partir de uma gigantesca explosão, tá? Que teria acontecido há pelo menos 15 bilhões de anos. E a Terra teria surgido há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Uma grande explosão. 15 bilhões de anos. E a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. Quem fala isso? Um padre católico, astrônomo, cosmólogo e físico da Bélgica, George Lemaitre, ele que defende aí essa teoria. Segundo os cientistas, o universo antes da suposta explosão se encontrava aglomerado em uma espécie de uma esfera densa, quente. Além disso, tinha uma composição química de hélio e hidrogênio. Entretanto, eles não conseguem explicar o que teria motivado a explosão da esfera. O que motivou a explosão dessa esfera e sua intensidade? Sabem que a partir do evento foram lançados materiais para todos os lados. Muito bem. Aqui está a esfera, ok? Aqui está a esfera. Dentro dessa esfera, a composição de hélio e também de hidrogênio, só que ninguém consegue explicar o que motivou a explosão dessa esfera. Por que essa esfera explodiu? Por que surge o Big Bang? Qual o motivo da explosão dessa esfera? Você tem alguma explicação? Compartilha no mural, compartilha com a gente qual é a sua explicação. A origem do homem segundo a ciência. Segundo a ciência, como que o homem surgiu? A teoria evolucionista é a mais conhecida pela ciência com relação à origem do homem, que relata todos os seres vivos, incluindo o homem, tiveram sua evolução, ou seja, se transformaram fisicamente, sofreram mutações a partir de um ancestral comum. As mudanças ocorridas e também as diferenças entre as espécies deram-se pelo processo de seleção natural, no qual os indivíduos que melhor se adaptaram ao meio ambiente sobreviveram, deixando descendentes que, por sua vez, também sofreram alterações em seu mecanismo biológico e deixaram, então, novos descendentes. Bom, muitos estudiosos
e defensores da teoria evolucionista pregam que, em dado momento da evolução, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral comum. Deste ancestral evoluíram dois grupos diferentes. Um gerou o macaco e o outro gerou os seres humanos. O padrão evolutivo do ser humano, desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens sapiens, entre as características observadas destacam-se a capacidade de manipular objetos, andar ereto com os dois membros em vez de quatro, e também, né, a grande massa encefálica, o desenvolvimento do cérebro. Ok? Entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e o aparecimento do Homo sapiens sapiens, existe um espaço de 7 milhões de anos. Nesse intervalo de tempo, houve dois segmentos ou gêneros: os australopitecos e o Homo, tá? Os australopitecos e o Homo. Nós temos aqui o Australopithecus anamense, que viveu nas árvores, o Australopithecus africanensis, ancestral comum do homem e do macaco, Australopithecus aetiópicos, extinto, Australopithecus boeses, origem dos gorilas, Australopithecus robustos, origem dos chimpanzés, Australopithecus africanos, origem das outras espécies de macacos. Nós temos ainda o Homo rudolfensis extinto, Homo habilis, origem ao homem, o que criou a pedra lascada, Homo engaster, veloz para caça, porém extinto, Homo erectus, origem dos orientais, descobrindo o fogo, Homo de Neandertal, que vivia nas cavernas em regiões de muito frio, Homo de Heidelbergensis, também extinto, e finalmente o Homo sapiens sapiens, que criou a escrita e é a nossa espécie. Um dos fósseis de hominídeos mais completos já encontrados é o de Lucy, uma representante do Australopithecus africanensis, encontrada em 1947 na Etiópia, no deserto de Afer. Esse fóssil possui 3,2 milhões de anos. E a espécie do Homo sapiens sapiens surgiu no planeta há 300 mil anos. Tá? Então, retomando, nesta aula nós aprendemos sobre 3 teorias muito famosas sobre a origem do mundo e do homem. Uma fundamentada na religião, que é o criacionismo, ok? E as outras duas fundamentadas em dados científicos. Bom, então eu volto a frisar para você. Uma teoria é a teoria do criacionismo, fundamentada na religião, e as outras duas teorias são fundamentadas aí em dados científicos. Então, a nossa aula de hoje, de ensino religioso, a origem da vida para as tradições religiosas e também para a ciência, estudamos a origem do universo e do homem para o criacionismo bíblico, a teoria do Big Bang, tá? Como eu disse para vocês, na teoria do Big Bang, ninguém consegue aqui explicar, né, como que aconteceu a explosão, né? Como que aconteceu essa explosão? Um padre da Bélgica, padre católico da Bélgica, diz que houve uma gigantesca explosão há pelo menos 15 bilhões de anos. A Terra teria surgido há 4,5 bilhões de anos, mas a grande verdade é que ninguém consegue, segundo os cientistas, né, ninguém consegue explicar o que motivou a explosão da esfera e sua intensidade. O que é que motivou a explosão da esfera e sua intensidade? Ninguém tem explicação para isso. Os cientistas não conseguem ter essa explicação, né? Então, a nossa aula de hoje
trabalhou aí a origem da vida para as tradições religiosas e também para a ciência. A segunda parte, né? Falamos das teorias mais conhecidas. E eu gostaria muito que, que você que me acompanha pelo Google Meet, você que me acompanha pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, eu gostaria muito que você deixasse, né, o seu comentário. Qual é a sua opinião sobre esse tema? De onde viemos? Para onde nós vamos? Qual a origem da nossa vida, do nosso universo? Qual teoria do criacionismo, do Big Bang, da evolução? Qual é a sua teoria e por que você defende essa teoria? Seria muito interessante se nós pudéssemos fazer esse debate dentro, dentro de um contexto metodológico, nos comentários aí do mural e também do YouTube. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela aula de hoje. E como eu sempre digo, né, pesquisem sobre o tema. É um tema muito amplo de pesquisa de novos conhecimentos. Seja bem-vindo ao mundo dos novos conhecimentos. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela aula.